Bom dia Guaratinguetá, bom dia Planeta Terra, bom dia para você que está sintonizadinho com a gente, aqui no dia 19 de abril de 2018 já, dia do Santo Expedito, dia do Exército, dia do Índio, me contaram hoje que é aniversário do Roberto Carlos também, sim, é também? É aniversário do Roberto Carlos, e tem mais uma coisa que eu não sei aí. Mas nós vamos bater um papo hoje bem gostoso aqui no Sintonia com ela, Amélia Benedita dos Santos, ou Amélia Maria Benedita dos Santos. Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia, troquei. Bom dia a todos. Bom dia, Amelinha. Eu sempre conheci como Amelinha e ficou Amelinha. E hoje é dia do índio. Olha isso aqui que eu ganhei dela, ó. Olha isso aqui. Vamos compartilhando, minha gente. Olha, isso aqui. Vou tirar. Olha que lindo. E olha o que está aqui nela, ó. Ó, que coisa mais maravilhosa. Isso aqui é de quem? É dos Bororos, do Boy Bororos, que ficam no Mato Grosso, e eu já trabalhei com eles. E, os Bororos. Esse aqui é do Chavante. Todo ano eu vou na aldeia deles e conto pequenas lembranças. Eu vou conversar com a Melinha, que é o seguinte, a Melinha, conheço você desde a época do La Salle, é da Aparecida, agora mora em Guará. Como é que você foi parar lá no Mato Grosso, no Chavante? É uma história trabalhar assim, com índios, é uma história virou complicada. Indigenista. Eu devo muito isso ao Padre Peixoto. Ele pode até não saber, mas ele devo muito ao Padre Peixoto. Porque compartilhando. No momento de muita tristeza da minha vida, ele falou assim, você vai servir que passa. E vai servir que passa? Tinha uma irmã, foi lá dentro do orfanato isso, e uma irmã me viu, sabe porque você não vai trabalhar nas nossas aldeias, nas nossas missões? Eu falei, como é isso? Ela me explicou, eu fiz uma carta para a inspetoria de Cuiabá, das irmãs, das filhas Maria Auxiliadoras, que é aqui do Colégio do Carmo e do orfanato. Depois elas são salesianas? Elas são salesianas. Chama de filhas Maria Auxiliadoras, né? Daí eu peguei, fiz uma entrevista em Lorena, porque eu também já tinha estudado lá na faculdade da FATEA. Depois de 2 meses, recebi um telefonema para eu ir. Você já tinha ido numa aldeia indígena? Eu nunca tinha ido, eu não sabia nem onde era Barra do Garças. Barra do Garças, minha gente, daí lá onde o Judas perdeu as botas. Eu peguei um ônibus em São Paulo e fui com a cara e com a coragem. Sozinha? Sozinha. Daí eu cheguei lá, tinha... Mas você tinha ideia do que você ia fazer lá, do que você ia encontrar lá? Não tinha ideia nenhuma. Eu cheguei lá, tinha uma irmã me esperando, daí encontrei com o padre, que na época era o padre Eloy, o diretor. Ernesto Elache aqui com a gente, também na nossa época. Um abraço, Ernesto. Obrigado, vamos compartilhando essa história maravilhosa da Amélia. E daí eu peguei e comecei, daí fiquei lá com os Bororos. Eu comecei meu trabalho com eles, comecei a surgir umas aulas para eu dar de português, mas tudo serviço voluntário. Porque o voluntário está lá para servir, não importa o que vem, eu fazia merenda escolar, eu fazia comida, eu fazia de tudo, eu sou uma voluntária. Mas o que mais me chamou a atenção foi que um dia, dia do meu aniversário, precisaram de mim e me chamaram para cozinhar lá na aldeia de São Marcos, nas missões. E eu fui. E lá eu me apaixonei pelos chavantes. Porque a princípio você foi por uma escola? Não, eu fui trabalhar com os Boró, que também é uma aldeia indígena, só que eles moram em casa de alvenaria, parece uma chácara agrícola. Mas eles são índios, tem todos os rituais, eles têm as danças, eles têm toda a cultura deles. Mantém ainda a Mantém, cultura. é uma cultura riquíssima dos Bororos, por exemplo, muito rica. É assim, apaixonante até a riqueza, as danças deles, tudo. Mas quando eu entrei na reserva dos chavantes, eu me apaixonei, porque foi aquilo que eu li na escola, aquelas malocas toda redondinha. O chavante foi que os irmãos Vilas Boas foram, não? Não, os chavantes é do índio Juruna. Do Juruna. Do Juruna, vai para ficar mais conhecido para todo mundo. Daí eu me apaixonei, daí eu continuei a minha experiência com os Bororo, vim para Guará. Quando eu cheguei aqui em Guará, a irmã de São Marcos me ligou para dá para você voltar? E eu voltei. Fiquei mais 3 meses. Já fiquei só com os chavantes. Só com chavantes? De lá, na aldeia? Na aldeia, de lá pra cá, desde... Amelinha, o que te apaixonou mais? Conta, como é que é o dia a dia de um chavante, de um índio? Porque a gente fala, os índios eu já entrevistei vários índios, tem a semana de literatura aqui em Lorena, já entrevistei vários,
Mas já estão muito, digamos assim, Olha, Neuza, ocidentalizados. O que mais me chama Vamos atenção compartilhando, minha gente. Porque eu sou uma voluntária salesiana, eu trabalho com os salesianos e é gratificante assim, por demais trabalhar com eles. Eles vivem na aldeia, são 2 padres, né, e tem as irmãs, né, salesianas. É assim, muito, muito, muito gratificante trabalhar com eles são ótimos. E eles dão a vida ali naquela aldeia, porque na história a gente tem lá o Padre Anchieta que queria catequizar os índios, não é isso que a gente aprende? não, mas... Então a gente pensa que Padre Freire entrou na aldeia de índio, já bota a roupa no coitado. No começo foi realmente, houve uma catequese, mas agora não, agora os padres respeitam demais a cultura, incentivam a cultura e ajuda muito. Mudou. A gente não tem noção o que os salesianos fazem nas reservas. É muito grandioso mesmo. É uma coisa que eu fiquei espantada e admirada do trabalho deles. Mas o que mais me chama a atenção é trabalhar com a comunidade. Eu fico muito com as mulheres, porque lá os chavães são muito machistas, né? É uma cidade, eles são assim bem patriarcais, então eu fico mais com as mulheres. Tanto é que se você chega numa missa e os homens estão reunidos com o padre, eles gostam de fazer um social ali com o padre, eu fico de lado remando o altar e com as mulheres e com as crianças. Não se tem essa mistura, não tem, como nós brancos ficamos juntos. Não, não ficamos juntos. Não pode. Homem de um lado, mulher do outro. Não gostam muito. Eles mantêm isso. Mantém muito mesmo. Tanto é que nas escolas, porque eu dei muita aula de português, ainda dou aula um pouco de português, porque eles não falam o nosso português. A escola... A língua dos chavantes é qual? Eu não me lembro, não aprendi, porque é muito difícil. Eles falam com a vocal mais assim, por exemplo, eles falam obrigado, repane. Repane é obrigado, né? Então, eles falam mais com a nasal, né? Então é muito difícil. Difícil mesmo. Quem mora lá demora para aprender. Por exemplo, quando eu chego lá, eu aprendo algumas coisas, como obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ouvindo, você acaba aprendendo. Daí quando eu volto para cá, eu já esqueci tudo. Tem que praticar, Isso faz 12, 14 anos que eu estou lá com eles. 12, 14 anos que você vai? E você vai todo ano para lá? Eu vou todo ano. Eu fiquei uns 3 ou 4 anos sem ir por causa do nascimento da minha neta, né? Minha filha precisou de mim, então a família, né? Eu fui você sabe que ela foi para lá com a fala do Padre Peixoto, que é: vá servir, que a tristeza passa. Servir é o melhor remédio. Servir é o melhor remédio. E é mesmo, não é? Minha vida mudou muito. Muito porque você morava aqui em Guará, tinha uma vida mais ou menos boa, né? Morava numa casa bonita. E eu fui morar com os padres. Não é que a casa é uma simplicidade lá. Mesmo a casa dos padres é uma simplicidade, mas tem um conforto, mas é uma coisa simples. Né? Tem uma comida muito boa, tudo. Mas mais que a gente você vive com a comunidade, né? Então você fica vendo aquela pobreza, é uma pobreza extrema. É mesmo? É extrema. Eles vivem hoje como? Olha, os velhos estão aposentados, né? Que a Previdência aposentou os velhos. As mulheres que têm filhos recebem auxílio maternidade. Recebem auxílio maternidade. Alguns são professores, alguns trabalham na FUNAI. O resto vive como a comunidade ajuda. Como há 100 anos atrás. Eles se ajudam muito, assim, tipo assim, se eu planto muito arroz e se eu colho muito arroz, mas você é meu parente, mas está numa outra aldeia. Você traz batata doce para mim e a gente troca com arroz. Existe muita troca, por exemplo, isso daqui eu não comprei, eu troquei com roupa. Essa coisa do comprar não existe para eles. Não, é troca, muita troca. Olha só. Muita troca. Muitas vezes eles chegam com peixe lá na casa e falam pro padre, troca com carne. Eles gostam muito de carne. Gostam de carne. Então existe. Então, como a caça está proibida, né? Eles caçam bastante, eles caçam, principalmente a anta, né? Que é o prato deles do casamento, mas está bem escasso, né? Bem escasso. Acabaram com as antas. Porque estão todas no Congresso Nacional. A reserva é grande, muito grande, só que é uma terra muito podre, muito pobre para plantar. Então muitas vezes eles saem da onde eles moram, caminham horas e horas para chegar num lugar mais ou menos próximo para poder plantar, para fazer a roça. Eles fazem muita roça. E em redor, agora eu achei interessante que muitas aldeias, em redor da aldeia tem muita galinha. Eles estão criando galinha. Por causa de bichos, de escorpião, essas coisas.
E plantam bastante, tá tendo assim, bastante, tem um padre lá na aldeia, Padre Marcos, ele incentiva muito o plantio, e o Padre Silvio também, eles compram ferramentas, vai nas aldeias e dá e ajuda, e incentiva a plantar, incentiva o plantio da roça. É verdade que essa história que o índio, o homem é meio preguiçoso e a mulher que trabalha? É verdade? Um pouco. Olha Eles vão só. sim para a roça, É. mas quem faz o trabalho pesado são as mulheres. As mulheres, coitadas. Eu até falo, eu até brinco com o padre. Se no dia... Olha quanta história boa. Zé Louquinho aqui com a gente também. Zé, compartilhe meus sentimentos, Zé. Eu até Grande falo pro abraço. padre, se um dia Deus quiser me castigar, eu volto no mundo como mulher chavante, porque coitadas. Elas são umas guerreiras, assim, eu tiro o chapéu para elas em todos os sentidos. São as que tem aquela mundaréu de filhos e tem os netos todos, porque quando casa a filha, ela traz o genro para morar, então os filhos ficam na casa, então uma casa tem 12, 14, 15 pessoas, entendeu? Sei, mora todo mundo todo junto. mundo junto. Numa maloca. Uma maloca só? Numa maloca só. Por exemplo, assim, se eu tenho 3 filhas, ela traz os maridos para morar comigo. As filhas ficam, o marido vem ajudar o genro, né? E os filhos saem para ajudar o outro sogro, né? O outro sogro. Então, daí ela tem filhos, vão ficando ali. Os filhos, Junta todo mundo. todo mundo. Junta todo mundo. Não é muito diferente das nossas favelas que a gente vê, né? Nas Mas eu casas vejo das assim que pessoas eu acho que cabem eles têm bastante união entre eles. Eu vejo É. muito isso, muito mesmo. E as crianças são muito, muito interessantes de trabalhar com. Eu gosto de ficar com as crianças. Foi o que me atraiu para o Chavante foi as crianças, porque eles são difíceis no começo. Por quê? Eles São são ariscos, desconfiados. são desconfiados. Tanto é que são chamados caiamo. Os borobos chamam eles de caiamo. Caiamo? Gente brava, né? Gente brava? Eles são bravos, Chavantes. Eles são bravos e eles são desconfiadíssimos. Eu demorei meses, quase um ano, para entrar dentro de uma casa, Chavantes, trabalhando com eles, dando aula, convivendo com eles, na roça, tomando banho no rio. Fiquei quase um ano. E eles usam roupa ou fiz pelado? Sim, todos os índios usam roupa, no Mato Grosso todo. Ninguém mais anda pelado. Não, eu já trabalhei também com o Dom Pedro Casadália em São Félix do Araguaia, já estive lá. São Félix. Já. Fiquei na porque eu fui fazer um curso do CIMI, que é Conselho Missionário Indigenista, lá em cima, e fiquei lá uns dias. Foi muito gratificante. É uma também. mata, né? Você está no meio da Amazônia, praticamente. Sim, mas é toda a cidade. Tem uma cidade, São Félix do Araguaia é uma cidade muito bonitinha, muito bonitinha mesmo. Assim, precária, porque tudo é longe, tudo é caro lá, porque tudo é longe, né? Tudo vem de Goiânia. E a Melinha, você falou que é voluntariado, é tudo por sua conta também. Aí eu pago a minha passagem aérea. E o padre, lá eu tenho casa, comida e todo meu, assim, tudo que eu quero, eles não me negam nada não. Por exemplo, sabe que eu gosto de tomar uma cerveja, então tem lá sempre, tem meus chocolates, eles me agradam muito. Olha que não delícia. posso reclamar. Eu fiz um vínculo muito forte, tanto com os Chavantes, que eu trouxe 2 indígenas da época para cá. Você trouxe? Trouxe. Eu queria pegar uma para criar, mas não deu certo, porque elas são Olha lá, já queria criar. Eles são muito apegadas à avó materna, muito apegadas, muito mesmo. Elas têm um amor maior pela avó materna do que pela mãe, muito forte. Olha que interessante. Então, É a grande mãe. É a grande mãe. Daí, Você falou na missa, na hora da missa. Então, de uma certa forma, os padres e as freiras introduzem a nossa religião. Eu digo a nossa, porque eu sou católica também, né? A nossa religião. Ou quem vai lá, ou um pastor, ou coisa, vai introduzir a sua própria religião. Mas ainda se mantém as tradições, as crenças, tem o xamã? Não, os Chavantes não tem xanã, sabe? Não tem xanã? Não tem xanã, não tem. Quem tem os borós, xanã, quem tem Fé dos Boró, mas não tem mais porque morreu, então agora não se sabe quem vai ser, né? Então, mas os bororos, como eu estava falando, a cultura deles é extremamente rica. Tanto é que tem um museu dentro da aldeia que os padres fizeram dos Chavantes, porque é muito, tanto é que tem algumas festas que eu vou, eu fico encantada de ver. O funeral deles é muito triste, eles cantam assim, parece que dor no dói. coração. Os Chavantes também. Quando morre alguém, eles têm aquele canto, choro cultural deles, é um canto de matar. Nossa, eu chego para dormir,
é terrível, porque você sente a dor daquela pessoa que morreu. E todos sentem, né, Amélia? Todos sentem, a aldeia para. Existe uma união. Sim, a aldeia para, tudo vive em volta daquela pessoa que morreu, aí não tem escola, não tem campo, não tem nada, não tem futebol, não tem nada. A família, depois a família raspa a cabeça, né? Eles têm o costume de raspar toda a cabeça, até o recém-nascido eles raspam tudo. Os parentes de primeira, segunda, terceira geração eles raspam. Muitos se cortam com o osso para sentir a dor, para sentir a dor daquela morte. Porque muitas vezes eu fico percebendo flagelo. É. Uma espécie de flagelo. Então, por exemplo, eu perdi um ano passado uma menininha que foi minha aluna e o pai chorou muito, a mãe, mas era um choro assim de branco, de choro de chorar. Sim. A maioria, porque na maioria você vê que é um choro cultural. É aquele choro. Sei, mais um canto. Mais um canto, mais um canto, sabe? Mas é muito, muito triste mesmo. Agora, dos Bororos é mais ainda, que eles dançam a noite toda naquele ritmo, né? Do chocalho. Dançam a noite? Eles dançam, cantam a noite toda em volta do chocalho, sabe? Eu já participei de um funeral Bororo. Igualzinho a gente, tradição. agora é no WhatsApp, no Facebook, meus sentimentos. Não é? Meus sentimentos. A gente não vai mais velório, a gente não vai abraçar. É a hora que a pessoa mais precisa da gente. E eles gostam que a gente vai, eles gostam que o padre leve o corpo para a igreja. Gostam. Que faça a recomendação do corpo. E os padres fazem isso para eles. Então é uma forma também de sentimento nosso, Deus somos todos filhos de Deus, não é? Muito acreditando ou não, somos. Então eles vão, tem todo, daí vai, enterra, daí assim, eles têm toda assim uma cultura, assim, se eu, vamos supor, morreu, eu morri, daí eles medem o meu tamanho para abrir a cova, eles abrem na cova, é a pessoa que vai fazer isso. Então, depois que enterra tudo, a família tem que dar todo o alimento que está ali para aquela pessoa, a paga. É a paga. É o alimento para quem abriu a cova e que fez a sua cova. Fez tudo inteiro. Daí a família fica sem comer. Sem comer? Daí alguém ali ajuda, os padres muitas vezes levam alguma cesta básica, alguma coisa para eles poderem passar o mês. Pagar a pessoa, o coveiro, que a gente chama. Tudo que tem. Se tem um cacho de bananas, se tem um saco de arroz, é a paga. É a paga. Leva tudo. Bom, é uma tradição, ninguém acha ruim. Não, eu cumpre-se, né? Não. O interessante é que cumpre, não se questiona. Não. Um dia, por exemplo, eu estava lá dentro da roça e eu não estava carregando nada de muito peso, mas eu falei para um chavão, por que você não vai ajudar as mulheres bem no começo? Eles têm que estar com as mãos livres para vir algum bicho para defender. Eu achei aquilo máximo. Que bárbaro! Ele tem que estar com as mãos livres. Mas o mais interessante é que as mulheres, elas dão apoio. Por exemplo, as mulheres estão se matando de trabalhar e os homens estão todos jogando futebol. Olha não, só, eles têm o direito de se divertir. Coitados, trabalham tanto, eles têm o direito. Elas são assim, elas são bem Será que o machismo nosso de branco surgiu dessa história? Eles têm o direito de se divertir enquanto eles matam? Não, mas elas são bem assim mesmo, sabe? Porque é deles, é cultura deles. É cultura deles, sabe? E o casamento, como é que é? Olha, o casamento é logo... Os meninos, o Abité, eles são os meninos que ficam mais ou menos entre 12 a 16 anos que não furaram a orelha. Eles ficam numa casa... Esse dos Bororo ou do Chavante? Do Chavante, porque é o que eu mais conheço. Entre 10... eles ficam numa casa num tempo, chama-se o Abité, eles ficam numa casa um tempo para... como se diz... Para aprender, para passagem de criança para adolescente. Tem os padrinhos que levam eles para dançar. De madrugada, eles têm uma vida bem sofrida. Oi, Mariana, obrigado por assistir a gente aí. Vamos compartilhando. A ideia do Sintonia é compartilhar e compartilhar essa história que nós estamos ouvindo. Olha quanto aprendizado. Depois tem a festa da furação de orelha, que eles furam. Depois daí eles tiram da família de 10 anos. Mais ou menos isso. Para eles ficarem naquela casa com uns 2, 3 anos, eles fazem todo um ritual, toda a cultura deles ali. E depois eles furam, tem uma cerimônia muito bonita, que é a furação de orelha na água, sabe? Eles batem água, até que o bulbo fica mole. Eles furam com o quê? Com o ossinho de uma onça pintado. Eles furam, eles botam
o pauzinho deles, né? É. Esse é um pauzinho que É um figura pauzinho aqui. Ele tem que um foi nome que eu não me esqueci. Sei. Daí ele tá apto a casar. Aí ele virou homem. Daí ele virou homem para casar. E elas não, elas depois que fica menininha, mocinha, já pode casar. Já pode 13. casar. Como é que eles lidam com essa coisa do virar mocinha? Ah, Mulher sangra, né? eles lidam. Lidam bem. Eles lidam bem. É? Elas lidam bem. Elas lidam bem. Porque elas têm muito apoio da mãe e da avó, né? É. Porque elas ficam muito entre elas. Sim. Eu vou dar um curso de tricô, eu dou muitos cursos de tricô. Elas gostam muito. Gosto. Principalmente fazer sapateado, elas adoram. Olha Então ele fica assim, fica no grupo, fica a mãe, a avó e as filhas maiores, tudo juntas. Elas É. ficam tudo ali juntas. Elas são bem chegadas umas às outras, sabe? Bem Vai interessante. passando então a cultura, a educação de mãe para filha. Vai, por exemplo, assim, quando elas ficam grávidas, a mãe, a moça que está grávida, ela começa a aprender a fazer o baqueté com uma das velhas. O que é bactéria? Baqueté é um cesto É. que é onde eles colocam a O criança. bebê. É um cesto grande, que elas fazem com a folha de buriti, elas trançam, botam no sol para secar. Elas vão fazendo assim, é um ritual também, é bem difícil. Olha. Nossa! É difícil, né? Nossa! Aquela folha é dura. Não, é macia, mas elas têm uma habilidade com as mãos fantástica. É. Para ensinar tricô, você não tem erro. Melhor ensinar elas do que as brancas. Muito melhor. Elas pegam com uma facilidade fantástica. Eu nunca aprendi. Crochê e tricô, essa coisa pequenininha não é comigo, não. Então, elas fazem um baqueté, É. elas fazem com a ajuda das avós, das mães, e fazem um baqueté. A criança nasce, o baqueté já está pronto. Depois eles usam esse baqueté para colocar documento, colocar coisas, rasgar roupa, essas coisas, sabe? Ô Melinha, e essa coisa da estrutura lá? Como é que é? É uma aldeia, tem as ocas, os bororo tem as casas de alvenaria, tem saneamento básico. Como é que é a saúde, a alimentação? Olha, porque, pelo que você está me contando, Ah, parece que é os uma, bo- os uma, bo- os uma boró- abandono, se não fosse os padres. Os borobos, eles têm casa de alvenaria e eles têm fossa. Eles É. têm fossa, eles têm banheiro. É. Eles têm, quando É. eles fizeram as casas, na verdade quem fez as casas foram o governo do estado. Tá. Eles fizeram as casas dos borobos. E tem um banheiro, eles usam. É deles. Agora os chavantes não. Os chavantes Um banheiro coletivo. é no mato. Ainda É no no mato? mato, é no Todas mato. as... E você também era no mato? Não, eu fico na casa dos fatos. Ah, bom. Quando eu vou para aldeia, que eu já fui para uma aldeia, assim, várias vezes fui para uma aldeia que não tinha banheiro. Tem que ser, nada. né? Tem que ser no mato. Banho no rio, até hoje. Os Você salesianos... não foi picada, nada? Não, Cobra, nunca, onça? nunca tomei nenhuma vacina, nunca tomei nada, nunca fiz nada. Você Nunca. é doida, menina. Você Não, nunca tomou vacina nenhuma, nem nunca, nada, nada. nunca. Febre amarela, Não, nada. agora que eu tomei porque eu moro aqui na cidade, né? Ela tomou de febre amarela porque ela É, mora na é. cidade. Enquanto estava na aldeia do Chavante, Não, não. não tem perigo. Então eu uso lá muita calça, porque tem um sutiã-pova que acaba com a perna da gente. Os borrachudinhos. É nossa. borrachudinho por causa da falta de... Porque eles não ficam próximos também, eles não vão... O banheiro deles é bem longe da casa deles, sabe? E vão pro rio. Eu acho interessante que você vai começando a entardecer, você vê aquela fileira de gente indo pra beira do rio tomar banho. Tomar banho todo. A maioria das aldeias, a maioria, tem água de poço que os salesianos fizeram. Poço que tem um mestre Jorge que veio da Alemanha, ele tem todo o aparelho, todo o caminhão, aquela coisa toda para fazer os poços. Então quando tem água nas casas, eles tomam banho ali mesmo. Você vê a mulherada só de saia, sem nada tomando possível, tomando banho. E a missa rolou pro lado. E a Elas não missa? estão nem aí, elas não têm essa maldade, principalmente as A maldade velhas. está no nosso olho. As velhas que vieram do mato, a gente fala que as velhas que vieram do mato, que não falam nada de português, que não entendem nada que você fala. São as mulheres que vieram lá 60 anos atrás, que vieram do mato, que vieram para baixo. São as mais... Não, elas adoram quando você chega perto delas, as velhas, os velhos. Por exemplo, muitas vezes que eu vou para as aldeias com o padre, que é uma coisa que eu mais gosto de ir, o padre disse, Amélia, eu vou hoje fazer missa lá na Mucurá. Vamos para Mucurá. Acordo 4h30 da manhã e vou para Mucurá, 5 horas. São várias aldeias? Tem 30 e poucas. 30 e poucas aldeias Pra de dois Chavantes? padres. Para 2 padres dar conta disso tudo? Então eles fazem um rodízio para ir. E o poder público não manda o pessoal da sanitária, o Não, pessoal eles de têm. vigilância, Não, vacina, médico? existe. Nossa, lá tem um posto de saúde muito bom. A maioria das aldeias maiores, como a Mucurá, São Marcos, a
Guadalupe, eles têm até um posto de saúde mesmo, com enfermeiras. Tem uma enfermeira padrão, se não me engano, são uma ou duas que cobrem todas essas aldeias. Então, a Gente que gosta FUNASA, de estar lá. a FUNASA tá ali. A FUNASA cuida bem, não posso falar não, sabe? Sim. Até eu, uma vez eu fico com um problema de estômago, vou lá, o médico me dá um remédio de estômago, ou a enfermeira. Tem dentista em São Marcos, tem o Joaquim que faz mais de 20 anos que está lá, um dentista ótimo de Goiânia. Ele fica 20 dias na aldeia e 10 ele fica em casa. Os médicos. Então tem um gabinetinho dentário lá. Tem, só que eu Eliana Janico dando um abraço para você. Obrigada. Aí, compartilhando, Eliana, Então, compartilhando existe, todo mundo. sim, só que assim, se a nossa saúde é precária, deles é mil vezes. Por exemplo, se o índio fica muito doente, que o posto de saúde não consegue consultar, eles vão para Casai. A Casai é uma casa do índio que tem em Barra do Garças. Eles ficam lá, mas assim, pelo ano passado eu pedi essa menina, amiga minha, pedi a Aparecida, uma outra grande amiga minha. Morreu do que, Aparecida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Morreu do que? Ah, foi causa pela diabetes, porque eles têm muita incidência muito grande de diabetes. Ele tomou... Olha que coisa interessante, se comem coisas naturais. Tem Não, uma vida eles ativa. comem muito arroz. Arroz. E muito refrigerante. Entrou muito refrigerante. Entrou refrigerante, um maldito refrigerante. Não, gente. Então é assim, se para nossa saúde é precária, deles é muito pior. Mas, assim, mas quando, ali no E o alcoolismo? A gente vê falando aí que os índios um ficaram... problema sério. Também tem? Principalmente com os Borora, é uma tristeza. Os Bororas bebem muito? Muito triste. Muito triste. Muito assim. O Padre Andelso, ele fica arrasado. Nossa, é o padre que está lá com os Bororas. Como a reserva é longe, tem esse Padre Andelso numa outra aldeia. É muito triste. Muito, infelizmente, tanto a bebida como a droga. Porque parece que eles estão vivendo uma espécie de limbo, né? Não conseguem mais viver a sua cultura na íntegra e também não consegue se adaptar à nossa e fica no meio principalmente com os termo. Bororas. Só com os Bororas que eu vejo muito isso. Mas dizem que em outras etnias também acontece muito isso. Eu vi os Carajás aí lá em Cima de Bananal também bebem, tem esse problema. Porque até eu comento assim que... O branco safado vai lá, enche a cara do índio para tomar o que ele Eu tem de comento bom. assim que tudo que é ruim nosso, tudo que é ruim, eles pegaram. Puxa, tudo que é ruim nosso. Tá? Agora assim, eu gosto deles porque eles são muito sinceros, é bem assim, gostou, não gostou. Não tem meio termo, não tem diplomacia. Se ela não gostar de você, ela abaixa a cabeça e não te cumprimenta. Vai que vai, principalmente. Então eles são muito sinceros. É muito né? difícil para você entrar. Ah, não. Você imagina eu desse jeito meio espalhafatosa, Não, mas italianada, como é que eu vou eu também chegar? sou assim. Eu comecei pelas crianças. Eu pegava as crianças que eu não entendia nada que elas falavam e nem elas me entendiam, porque as crianças pequenininhas só falam chavante, eles são alfabetizados na língua chavante. Eles não são alfabetizados na nossa língua. Então, quando o cara chega no terceiro colegial, que ele vai prestar um exame da UENEM, ele se mata da redação. Eles, coitados, dá até dó. Dó E mesmo. tem escola lá até terceiro colegial? Tem. Bárbaro. Começou pelos salesianos, eles eram diretores, toda a parte de diretor. Agora não, agora os diretores são os chavantes, tudo. Eles têm assim, Professores chavantes, tudo. Só os salesianos estão lá para orientar. Tá. Tem internet na escola, tem toda essa parte. É bem estruturado, apesar de ser muito longe, não sei se é 20 ou 22 quilômetros longe da BR, mas é bem estruturado. Tanto São Marcos, como Meruri e como Sangrador. São as 3 reservas salesianas que tem lá. E o governo? Não, o governo para fazer uma estrada, mas sabe o que acontece? Como os chavantes são a maioria no Mato Grosso, eles chegam em São General Carneiro, em Barra do Garça, eles pedem para a prefeitura fazer uma ponte. Eles têm que fazer uma ponte. Eles têm que fazer uma ponte também, porque invoca toda aquela coisa, né? Na próxima eleição. Sei, toda faz essa a parte política política, da coisa. E a FUNASA também. Grileiro, tem muito. Lá onde tem não, porque a terra é deles, já está de papel passado mesmo, é deles, ninguém tira, ninguém toma, mas sabe, é deles mesmo. Mas tem muito fazendeiro ainda empurrando, né? Não, tem bastante. As reservas são todas em volta dos fazendeiros. Em volta dos fazendeiros. Soja. Gado, né? Gado. Muito gado. E soja também, bastante soja. Na parte lá perto de Rondonópolis tem bastante soja. Amelinha, Sangradora o também. que você mais aprendeu lá? Além de ter espantado a sua tristeza.
Ah, mas é a humildade mesmo, né? De viver com aquilo que tem que ser para viver, né? Não ter ambição. Nós estamos falando da missa, né? É. A missa é feita em Chavante, mas aí o Evangelho o padre fala em português. Agora, como o padre Silvio, como o padre Max, a missa está sendo mais em português. Com os antigos padres, mais antigos que viviam mais tempo, eram, por exemplo, o padre Jorge faz em Chavante. Faz em Chavante mesmo. Tem um padre Chavante, padre Aquilino, é um padre índio. Que vive, que agora está lá, entendeu? Mas não está na nossa reserva, já está em outro setor. Então, tem a dona Josina, como eu estava falando, ela está há mais de 60, 80 anos junto com o Chavante. Ela fala Chavante melhor do que eles. Olha só. É uma chavantona, não, uma mulher bem de Deus, uma pessoa maravilhosa, dona Josina, bem de Deus mesmo. E ela traduz o Você sermão. falou uma coisa interessante. Estar lá é estar mais próximo de Deus do que aqui? Não sei, porque lá é uma comunidade religiosa, né? Sei, eu acho que a dona Josina é uma mulher de Deus, porque é uma pessoa que trabalhou muito, acabou com a vida dela, assim, a saúde dela é super precária, de tanto ir pra roça e fazer roça com os índios e dar comida. E elas ajudam muito, os índios têm um amor assim, muito grande pela dona Josina, sabe? Que maravilha. Amelinha, muito obrigado por essa prosa. Foi bom. Foi muito gostoso mesmo contar do seu trabalho. Você volta para lá quando agora? Eu estou indo para lá dia 21 de maio. 21 de maio, olha a alegria dela. Barra do Garça do Espere. Eu me sinto feliz lá, sabe? Eu amo meus filhos, minha neta, tudo. A minha vida agora com o namorado, mas tem alguma coisa lá que me ajuda muito. O namorado não vai? Não vai, né? Deixa ele quieto em São Paulo. Deixa ele quieto em São Paulo. Mas é uma coisa que me atrai, é estar lá, me atrai. Eu gosto muito, muito mesmo. É isso aí, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Repane. Repane. Aprendi pelo menos uma palavra em Chavante. E você que não ouviu, compartilhe, porque isso é a nossa ideia, a nossa intenção. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiências de vida. É assim que a gente vai aprendendo, não é não? Sim, é isso aí. Vamos compartilhar, tá bom? E está aí no Facebook e também no canal Neuza Cipolle no YouTube, diariamente para vocês assistirem todos os programas do Sintonia. Obrigada e amanhã tem mais. Amanhã nós vamos entrevistar uma mulher que esteve aqui em Guaratinguetá, nos ensinando a fazer projetos culturais e a pegar o dinheiro, porque dinheiro, segundo ela, tem. A gente precisa ir lá buscar, tá bom? Vai ser um papo também muito legal amanhã no Sintonia. Obrigado, boa tarde e até amanhã. Que bom. Quando você vai, você fica quanto tempo? Então, antigamente, eu ficava 6 meses.